Vamos falar hoje do feminino agredido. Você já parou para pensar por que certas histórias duram milênios? Os mitos gregos são assim. Eles atravessam séculos, chegam até nós e continuam vivos, porque falam de algo que ainda pulsa dentro de cada ser humano. Mas, e se alguns desses mitos que aprendemos a admirar como grandes histórias de heroísmo estivessem, na verdade, normalizando algo que precisaria urgentemente questionar? Esse é o convite que quero fazer a vocês hoje. Meu nome é Carlos São Paulo. Há 34 anos fundei o Instituto Junguiano da Bahia, pioneiro no ensino acadêmico da psicologia analítica na Bahia. Durante todos esses anos, uma das maiores alegrias da minha trajetória foi ter trazido lá no começo a professora Denise Ramos para ensinar conosco. Ela trouxe ao Instituto uma forma profundamente junguiana de compreender o corpo, a psique e a alma, integrando a psicologia analítica com a psicossomática. Recentemente li um texto publicado por ela sobre a impressão do feminino e a tragédia de Medusa. E esse texto me tocou fundo. Me fez querer vir aqui falar com vocês. Me inspirou a falar sobre o feminino. Porque o que Denise Ramos aponta nesse trabalho não é apenas uma discussão acadêmica sobre mitologia grega. É um espelho que revela o que ainda acontece hoje no século XXI, na forma como os homens se relacionam com o feminino dentro de si mesmos e no mundo ao redor. Desde Freud, a psicologia utilizou os mitos gregos como metáforas para entender a psique humana. Essas narrativas entraram nos currículos de formação de analistas em todo o mundo. E fazem sentido, porque o mito fala uma linguagem universal, a linguagem do inconsciente, mas há um ponto que por muito tempo passou despercebido. Os mitos gregos são, em sua grande maioria, narrativas patriarcais. Os deuses criadores são masculinos. As deusas são frequentemente retratadas como obedientes e subjugadas, ou punidas quando ousam transgredir. E se absorvemos esses mitos sem esse filtro crítico, corremos o risco de internalizar uma visão de mundo que naturaliza a dominação e a violência contra o feminino. Pense no mito de Perséfone. A jovem Cloré, depois chamada Perséfone, é raptada por Hades, o deus do submundo. Sua mãe Deméter enlouquece de dor. E o acordo que resolve tudo é que Perséfone passará metade do ano no inferno como esposa de quem a violentou. Algumas interpretações psicanalíticas clássicas apresentaram esse rapto como necessário, quase como um rito de passagem da filha. Mas parem um instante. Em nenhum momento dessa história, Perséfone escolhe. Ela é raptada, traumatizada e forçada a dividir sua vida entre mãe e um marido que ela não quis. Isso não é individuação, isso é trauma. E quando um mito normaliza o trauma como crescimento, precisamos ter coragem de questionar. E é exatamente aqui que chegamos à Medusa. Antes de ser o monstro que todos conhecemos, Medusa era uma jovem sacerdotisa do templo de Atena, bela de cabelos cacheados. Um dia, dentro daquele espaço sagrado, ela foi violentada por Poseidon. Ela foi violentada porque ela era linda. E o que é que Atena fez?
quem se atrevesse a olhar para ela. A vítima foi punida, o agressor seguiu livre. Isso soa familiar? É o que ainda acontece em tribunais, famílias e redes sociais quando uma mulher denuncia uma violência. A vítima é colocada em julgamento. O mito já continha esse padrão há mais de 2000 anos. Mas a história não para por aí. Para completar a tragédia, surgiu Perseu, filho de Zeus, herói corajoso, enviado para cortar a cabeça de Medusa. Parece até lembrar a gente que aquela mulher linda fez o homem perder a cabeça. Imaginem. Ele foi enviado para cortar a cabeça de Medusa. Com sandálias voadoras, espada divina e um escudo de bronze espelhado, emprestado por Atena. Sim, a mesma Atena que puniu Medusa, agora ajudava a matá-la. Perseu encontra as górgonas dormindo. Usa o reflexo do escudo para não olhar diretamente e decapita Medusa. E parte vitorioso. Um grande herói. Porque a mitologia considerou assim o herói e muitos interpretaram dessa forma. O que foi realmente vencido aqui? Uma vítima de estupro que foi desfigurada como punição e depois assassinada. E isso durante séculos foi celebrado como símbolo do triunfo da civilização sobre o caos primitivo. Jung nos ensinou a olhar para os mitos como expressões do inconsciente coletivo, aquela camada profunda da psique que é compartilhada por toda a humanidade. Os arquétipos que habitam os mitos não estão apenas nas histórias antigas. Eles vivem em nós. E é por isso que essa releitura importa tanto. Quando o arquétipo do herói masculino é construído sobre a eliminação e o silenciamento do feminino, esse padrão se repete. Vítimas de violência sexual muitas vezes se culpam por não ter reagido no momento da agressão. Mas elas não escolheram ficar imóveis, foram petrificadas. É uma resposta biológica ao trauma extremo. E o espelho que Perseu usou para se proteger? Talvez seja uma metáfora poderosa para lidar com aquilo que é terrível e assustador. É preciso olhar, mas de forma indireta, com cuidado, sem se defender apenas com a espada. O espelho faz a reflexão, é preciso refletir. Os movimentos feministas contemporâneos perceberam essa invasão. Em Manhattan, uma escultura inverteu o mito clássico. Medusa segura a cabeça de Perseu, não como vingança, como superação. O grito que foi emudecido por séculos, finalmente tem voz. Medusa deixou 2 filhos, nascidos de seu sangue após a morte. Pégaso é um dos filhos, o cavalo alado, símbolo da imaginação, da poesia, da espiritualidade. E Crisaô, a força de sair da paralisia, de protestar. Esses filhos são a herança de quem sobreviveu ao insuportável. A possibilidade de transformar a dor em arte, o trauma em voz, o silêncio em movimento. O que Jung nos ensinou é que aquilo que você não toma consciência vai aparecer em sua vida como destino. Quando uma cultura inteira carrega inconscientemente padrões de dominação e violência, disfarçados de heroísmo e ordem, essa violência se perpetua, não por maldade, mas por falta de consciência. E é exatamente para ampliar essa consciência que a psicologia analítica existe, não apenas como ferramenta clínica,
mas como caminho de transformação cultural. Foi com essa convicção que há 34 anos fundei o Instituto Jungiano da Bahia, porque acredito que Jung não é apenas teoria, é uma forma de olhar para o mundo e para si mesmo, com mais profundidade, mais compaixão, com mais compreensão sobre si mesmo. Se você se reconheceu em algo do que falei hoje, se o mito de Medusa despertou algo em você, se você sente que vivemos um tempo de excesso, de imagens, de ruído, de violência simbólica, e quer entender o que a psicologia pode nos oferecer diante disso, então eu te convido. O Instituto Jungiano da Bahia está promovendo uma jornada telepresencial aberta a todos. O nome dessa jornada é A Vida Psíquica em Tempos de Excesso. O que Jung pode nos ensinar? Serão 2 encontros online nos dias 9 e 10 de abril, das 19 às 22 horas, com os professores do próprio Instituto Jungiano da Bahia. Para vocês conhecerem esses professores e se decidirem por aprender algo tão importante sobre a vida humana como a psicologia de Jung. Pessoas que dedicaram suas vidas a estudar, praticar e ensinar psicologia analítica. Não é preciso ter formação em psicologia. É preciso ter curiosidade e coragem de olhar para dentro. As inscrições e informações estão disponíveis pelo site e pelas redes sociais. O site é www.jba.com.br. Obrigado por estar aqui comigo hoje.